igreja, já leu tudo, mas ainda eu gostaria de apresentar então a igreja e aqueles que pela internet nos acompanham, o pastor Haroldo Beckett, sem som. Ele é da África do Sul, de Cape Town. Vamos aguardar um pouquinho para que possa o som, vocês tenham paciência. Isso aí faz parte de todo o trabalho. E esse momento de silêncio também faz parte, né? Melhor se nós estivéssemos fazendo um momento de silêncio por um velório, né? Seria bem mais triste, mas pela vida, pelas coisas de Deus, graças a Deus, né? Então, estamos aqui, vamos realmente, com paciência, vamos receber as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Eu estou esperando porque na África eles estão conectados também e querem ouvir. Me dá um microfone qualquer de cabo aí, faça favor, qualquer um. Pega o microfone de cá, por favor. Você já era para ter tudo testado antes, mas é sempre assim. Por favor, me dá um microfone de cabo aí, irmão César. Me dá um microfone de cabo. Tá saindo? Funcionou? Então tá. Veja se amanhã não vem acontecer o mesmo problema. Esse é o pastor Haroldo Beckett, da África do Sul, cidade de Cape Town. Ele nos recepcionou em sua igreja e nos apresentou a vários ministros da África do Sul, inclusive da cidade de Durban, onde conhecemos vários ministros da mensagem. E ele está na mensagem desde a década de 60. He's been in the message since way back in the 60s. Ele mora num lugar onde o profeta também esteve grandes reuniões. He lives in a place where the prophet had great meetings. Onde nós conhecemos pessoalmente ali. As a matter of fact, we went to these places where he ele tem uma igreja maravilhosa. He has a wonderful church. Um povo realmente que representa perfeitamente a mensagem da hora. And the people that is a very good representative of the message of the hour. E a recepção que ele nos deu ali foi muito calorosa. And the reception that he gave us was very warm. Por parte dele, a sua esposa. Of him and his wife. E também a sua igreja. And also coming from his church as well. Nós tivemos a oportunidade de pregar na igreja dele em Cape Town. We had the opportunity to preach in his church in the city of Cape Town. E eu creio que para mim, para todos nós aqui nesta noite, I believe that to me and for every one of us here tonight, é um motivo de honra. It is of great honor. Ele ter aceitado o convite para estar entre nós. He actually took the invitation and came to be with us. Ele tem pregado em vários países do mundo. He has preached all over the world now. Eu creio que onde você imaginar onde tem mensagem, ele já foi pregar. Many various places he's been preaching. Um profundo conhecedor da mensagem. And he's a profound knower of the message. Que tem sido, o seu ministério tem sido de grande ajuda. And his ministry has been of great help. Para os ministros ao redor do mundo. To other ministers around the world. E eu admirei muito a sua simplicidade. And I admire greatly his simplicity. Porque, como ele mesmo diz, because just like he said, você quer conhecer uma pessoa, if you want to know a person, como ela é, how the person is, você vai no seu habitat. You just go in their place. Ali você vai conhecer realmente quem ele é. And there you'll find who they e eu estive hospedado ali no seu habitat. So that's what we did. We went to his place. Na sua própria casa. And his own home.
Então vimos essa simplicidade, then we did see his simplicity esse amor cristão. and this Christian love. Então sentimos o desejo dele vir aqui. So that's why we wanted him to come to this place. Então Deus preparou que ele viesse. And then now God made a way for him to come. É praticamente 11 horas de voo de It's practically Johannesburg até aqui. 11 hours of flight from Johannes or from Cape Town to here. E mais 2 horas de Johannesburg até Cape Town. The 8 hours plus the 2 hours is about 10, 11 hours. Então realmente é muito longe. So it's very far indeed. Mas essa mensagem do profeta But this message of the prophet, tem feito a maior revolução no mundo. he has made the greatest revolution in the world. Desde o dia de Paulo, Since the days of Paul, todos os reformadores, all the reformers, ninguém revolucionou o mundo como a mensagem de William Branham, none of them revolutionized the word as Brother Branham que did. tem movido um povo Or the em message of him. toda a face da That terra. has moved the people and over the face of the earth. E no meio desse povo, And among these people, Deus tem levantado esses God ministros has raised these ministers para trazer to bring a essência da palavra. the essence of the, E eu the, creio the que o seu word. ministério I believe his ministry, é de grande ajuda para nós. it is of great help to Nós us. o recebemos nesta And noite, we will receive him tonight, dando boas-vindas welcoming him em nome do Senhor in Jesus the name Cristo. of the Lord Jesus Christ. E ao seu povo que está nos ouvindo na África, And to whoever might be listening, his people in Africa, nós agradecemos vocês we also thank you por ceder o seu pastor that you gave your pastor para ficar uma semana conosco. to us to be with us for a week. Que Deus abençoe vocês May aí God na bless you in África there also, e ao redor do mundo. and all over the world. Agora nós vamos ouvir a palavra. Now we will hear the word. Nossos corações estão preparados para isso. Our hearts are prepared to it Ele now. tem toda a liberdade. He has all the freedom. Que o Espírito Santo lhe Let dê. the Holy Spirit guide him. Amém? Amen. Como disse o profeta de Deus. As the prophet said, Quando eu receber o Espírito Santo, eu posso fazer tudo o que eu quero. when I receive the Holy Spirit, can I do anything I might want to? O profeta diz, com certeza, And quando ele estiver em the você, prophet faça said, tudo o que "Surely você quer. You can do whatever you desire, Porque você vai fazer tudo o que agrada a Ele. because you will only do that Então, which tudo que Ele pleases him. pregar no Espírito Santo, So everything he will preach on nós the Holy vamos ser Spirit. abençoados. That's how we will be Deus blessed. abençoe vocês. God bless you. Obrigado, companheiros, por estar aqui nessa noite. Amanhã teremos mais tempo. And thank you, friends, for being here tonight. Tomorrow we'll have more time. Amen. We'd like to greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Gostaria de saudar todos vocês no precioso nome And it's a great do Senhor pleasure Jesus Cristo. É and um grande prazer, great privilege to be in the house of the Lord um grande tonight. privilégio estar na casa de Deus esta noite. I bring greetings from my home church in Cape Town Eu trago saudações da minha igreja and ali em from Cape Town, my dear wife and the assembly and all the believers from our country. da minha querida esposa e dos crentes e de todos os crentes da minha igreja e do país também. It was our honor to have Brother Maya and the family visit with us, Foi uma honra ter o irmão Maia e a sua família nos visitando, and it was our pleasure to serve them and to be able to serve God through them. e foi um prazer servi-los e servir a Deus através deles, né? And we certainly want to say thank the Lord for His grace. E nós queremos dizer graças a Deus por sua As graça. the messenger said, we can only serve God by serving other Como o people. mensageiro disse, nós podemos apenas servir a And, Deus it was- servindo o seu povo. It was our privilege to serve God Então foi nosso privilégio servir a Deus, by serving them. servindo eles. May God richly bless you. Que Deus possa ricamente nos And I abençoar. want to thank the local pastor, Brother Meyer, for a kind invitation. Eu quero agradecer o pastor local, pastor Maia, pelo convite. I pray that God will richly bless this assembly. E eu oro que Deus vá ricamente abençoar esta assembleia. All the efforts that you've done for the work Todos of the os Lord. esforços que vocês têm feito para que isso acontecesse. We pray God will richly bless you. E eu oro que Deus abençoe isso Amen. ricamente. If you have your Bibles tonight with you, Se vocês tiverem suas Bíblias convosco we esta noite, turn to the Word of God. We can stand. vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. In the book of Proverbs, chapter 18, and verses 21. No livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21. Proverbs 18 and 21. 18, versículo 21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá o seu fruto. Then in the book of Hebrews, chapter 11, verses 1 to 6. E agora no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6.
Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the world was framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do not appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it being dead he speaketh. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation he had this testimony, that he pleased God. For without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and he is a rewarder of them that diligently seek him. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Let's bow our hearts in a word of prayer. Vamos inclinar nossas cabeças em um momento de oração. Gracious Heavenly Father, Gracioso Pai Celestial, we deem this a wonderful privilege nós temos este grande privilégio to bow our hearts before you. de inclinar nossos rostos perante Ti. We thank you for this weekend. Nós te agradecemos por este final We de thank you semana. for Brother Armando Mayo, Nós te agradecemos pelo irmão his Raimundo dear Maia, wife, the local Yeah. fellowship, a sua esposa e os crentes no for bairrismo arranging these meetings. em ter arranjado estas reuniões. We pray, God, for the visiting ministers that is with us today. Nós oramos a Deus pelos ministros visitantes que We estão pray aqui that esta you will noite. richly bless them. Nós oramos que Tu ricamente os abençoe. Father, we know that the only one is great is you. Senhor, nós sabemos que o único que é And we grande é just want Tu. to pray that you will come in our midst tonight Então apenas oramos que Tu se faça presente and nesta bless noite. us by the way of your word Que Tu abençoes a leitura da Tua palavra and speak to our e hearts. fale aos nossos corações. Lord, you know us better than we know ourselves. Senhor, Tu nos conhece muito melhor do que You- nós nos You conhecemos. know where we stay. Tu conheces onde You ficamos. know our families. Tu conheces nossas famílias. You know exactly where we come from. Tu sabes exatamente de onde viemos. And so we pray that you will come and speak to our Então nós hearts. oramos que Tu venha e fale aos nossos corações. We just want to commit the service before you. Nós somente queremos entregar este culto In para Ti. Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. You Amém. may take your seats. Vocês podem se assentar. We want to take our subject tonight, Nós queremos tomar o assunto esta noite, preparing your family for the rapture. preparando a sua família para o rapto. We want to be looking at the preparation of the rapture. Nós queremos estar dando uma olhada na preparação para o We rapto. know that our promise is not a promise for a tribulation. Nós sabemos que as promessas não nos foram dadas para a tribulação. We are not preparing for a squeeze, Isto é, não estamos nos preparando para o aperto, but we are preparing for great translation faith. mas nós estamos nos preparando para a grande fé da transladação. We see the message of the hour came to bring preparation work. Nós vimos que a mensagem da hora veio para nos trazer uma grande obra de preparação, to call the people out para chamar um povo para fora and to prepare them for the e rapture. para prepará-los para o rapto. So we see the message of the hour. Então nós vemos que a mensagem da It is hora not only a restoration ministry, não é apenas um ministério de restauração, but it's also a resurrection ministry. mas é também um ministério de ressurreição. It restores us back, Aqui ele nos restaura de but it's volta, also going to resurrect us. mas também vai nos ressuscitar. So we see that we are under a great expectation Então nós percebemos que estamos debaixo de muitas for the expectativas rapture. para o rapto. And we know that there was many characters in the E Bible nós sabemos que há muitos personagens na Bíblia that please God. que agradaram a Deus. But Enoch had a special character about him, Mas nós temos aqui um personagem especial. that Enoch did not see death, Enoque, que ele não provou a morte. but God took him away. Deus simplesmente o tomou. So Enoch did not go by the way of the cemetery. Então veja que Enoque não passou pelo cemitério. Enoch did not die, Enoque não morreu. but God took him
Deus simplesmente o tomou, without him tasting death. sem que ele provasse a morte. But Enoch, before his translation, Mas Enoque, antes da sua transladação, he had a testimony. ele teve um testemunho. And the testimony was that he pleased God. E o testemunho que ele teve agradou a Deus. And we see that you cannot go to heaven unless you come from heaven. E você vê que você não tem como ir ao céu sem que você tenha vindo do céu. Because redemption is only for the redeemable. Porque a redenção é apenas para aqueles que são remissíveis. And we see the rapture is such a great thing. E você vê que o rapto é uma coisa tão grandiosa. And God has already promised in the Bible there's going to be a rapture. E Deus tem prometido na Bíblia que haverá este rapto. And everything that has been set into motion by the prophet of Malachi 4. E tudo que tem sido colocado em movimento através do profeta de Malaquias 4. So we know we're living in the rapturing age. Então agora nós percebemos que realmente estamos We know vivendo na we're época do living in the rapto. bride age. Nós estamos vivendo na era da noiva. We're living in the age of perfection. Nós estamos vivendo na era da perfeição. And we're living in the age where people are not going to die. E nós estamos vivendo naquela era onde algumas pessoas não morrerão. And we see salvation is supposed to be something that you as an individual choose. E nós vemos que salvação é algo que o indivíduo está suposto a escolher. And you as an individual have a free choice. Você, como um indivíduo, tem a escolha livre. And each one must come to that choice E todos devem chegar a este livre-arbítrio, because escolha, there's power in a choice. porque há poder em uma escolha. And we see the responsibility of the parent to the children E nós vemos a responsabilidade, então, dos pais com seus filhos. did not allow that choice in the promise of redemption. I'm sorry? The responsibility of the parent did not allow that choice in the promise of redemption. Essa escolha, ela... I didn't really get it. I'm sorry. Okay, the responsibility of the children A responsabilidade dos filhos didn't allow the choice in the promise of redemption. não permite. It is evident in the situation of Sister Hattie Wright. Está evidente na situação da irmã Hattie Wright These children wasn't thinking to be saved. que os filhos dela, eles não estavam pensando em ser They were salvos. not deciding to be saved. Eles não estavam decidindo se salvar. It wasn't their choice to be saved, Não era a escolha deles que eles fossem salvos, but it was the mother's desire mas era o desejo de sua mãe for the children to be saved. para que aqueles filhos fossem salvos. And we see the prophet E nós vemos o profeta, was relating about the squirrels ele estava comentando, relacionando a and respeito how the dos squirrels have been created. esquilos, da maneira que eles foram criados. And this mother had the faith E essa mãe teve a fé to believe that. para crer naquilo que ele disse. And she knew the commission, E ela reconheceu a comissão. and then the Holy Spirit responded from her Então o Espírito Santo correspondeu com aquilo and offered what she wanted. e deu aquilo que ela queria. So she knew God's redemption plan, Então, para você, o plano de redenção de Deus, and she knew that man has a free choice. ou para ela sabia, ou aquela mulher, ela tinha o direito de escolha. But yet she said, Mas veja o que ela diz. I want my children saved. Quando Deus perguntou o que ela queria, ela disse And que God queria os did- filhos salvos. God did not tell Sister Hattie Wright, Deus não disse à irmã Hattie Wright. no, they have to choose themselves. Não, eles têm que escolher por si mesmos. Wait till they become older. Ou espere até que eles se tornem mais velhos. They must decide. Eles decidam então. God honored her Deus simplesmente honrou ela and gave her the e request. deu para ela o desejo que ela tinha. That's how powerful Aí está o poder, the authority of the parents is over the children. mostrando a autoridade dos pais sobre os filhos. Amen. Amém? That's why Brother Branham said É por isso que o irmão Branham disse that you can claim your family under the que token. você pode reclamar a tua família debaixo do sinal. And these two children was not deciding to be saved. E esses dois filhos não tinham decidido They que did queriam not ser want to be salvos. saved, Eles nem queriam ser salvos. but it was the mother's desire. Mas era o desejo de sua mãe. And God override the free choice of the children. E Deus passou por cima do livre-arbítrio dos filhos. And God gave her the E children. deu os filhos para ela. So we see that the parents, Então nós vemos que os pais, the authority that a parent has a autoridade que um pai tem over the children, sobre os filhos, it is what came out of her mouth. estava relacionado com aquilo que saiu da boca dela. And we see that how the Jews said, E nós mais
também vemos como aquilo que os judeus disseram Let his blood be upon us Quando- and upon our children. quando disseram que queriam que o sangue fosse sobre eles e os seus filhos. They crucified Jesus Christ. Eles crucificaram a Jesus Cristo And they said, away with him. e quiseram matá-lo. And they said, let his blood be upon E ainda us disseram que o seu sangue esteja sobre nós and upon our e children. também sobre os nossos filhos. What came out of their mouths Aquilo que saiu de suas bocas set up judgment for the children. estabeleceu julgamento em seus filhos. And we see the children did not have much choice after that statement was E made. você viu que aqueles filhos não tiveram muita escolha depois que aquela declaração foi feita. And 6 million of the children E 6 milhões deles was killed foram mortos in the Holocaust, no Holocausto. as revealed in the sixth seal, Isso foi revelado no or sexto in selo, the fifth seal. digo, no quinto selo. So it was the parents deciding, Então foi a decisão dos pais. and the parents saying, E o ditado dos pais, let his blood be upon us. ou o que eles disseram, que o sangue upon fosse sobre our eles children. e os seus filhos, And the children had no choice. causou, e isso passou por cima da escolha dos filhos. And that's why God offered the children white robes. E é por isso que Deus ofereceu ou deu aos filhos as vestes brancas. We see in the ministry of the prophet of God, Então nós vemos que no ministério do profeta de Deus, he would stand on the platform quando ele se parava na plataforma, and he would relate statements like these. e ele começava a comentar sobre esses acontecimentos. You know what I'm waiting for. O que você sabe o que eu estou esperando? It is the angel of the Lord. Eu estou esperando no anjo do Senhor. And as the situation would linger, he would say, E como ao passar do tempo, na Lord, situação, if I've said anything boastfully, às vezes ele dizia, Senhor, se eu disser alguma coisa me gabando, please forgive me. que o Senhor me perdoe. He'll keep on talking E ele continuava falando, and he'll keep on asking forgiveness e ele continuava pedindo perdão a Deus, until the atmosphere is right. debaixo daquela atmosfera. And then he would say, Quando a atmosfera estava He is certa, here digo, now. aí ele sim dizia, ele está aqui now I agora. take every spirit under Agora my sim eu control. tomo todos os espíritos sob o meu controle. And so we see the angel of the Lord Então nós vemos aqui que o anjo do Senhor, appeared only in the atmosphere ele somente aparecia debaixo de uma atmosfera of complete submission, de submissão completa, reverence, and respect. de reverência e respeito. Because the Holy Spirit is sensitive. Porque o Espírito Santo é muito sensível. The Holy Spirit is like a dove. O Espírito Santo é como uma pomba. The Holy Spirit will not come upon an angry person, O Espírito Santo não baixa sobre uma pessoa que esteja nervosa, on something that is boastful. ou uma pessoa que gosta But de, it ou will uma pessoa always come orgulhosa. in an atmosphere of complete Mas ele submission. só vem quando houver uma atmosfera de submissão completa. It'll be by the certain kind of language Será através de um determinado tipo de linguagem that the Holy Spirit will come down. na qual o Espírito Santo descerá. If the atmosphere of what has been said was pleasing to God, Se a atmosfera, ou se aquilo que foi dito foi agradável a Deus, causará uma atmosfera boa. and is what comes out of your mouth. Ou isto vem através daquilo que sai da sua boca. We see the prophet knew Nós vemos que o profeta sabia that the only way he could stop the angel to come, que a única maneira que ele podia evitar que o anjo viesse it would be something said out of season. seria algo que seria dito fora de estação, It would be talvez, something said in a boastful manner, ou talvez algo de uma maneira um pouco arrogante, or something in an arrogant manner. ou de uma maneira orgulhosa. And so when we talk about God coming among us, Então, quando nós falamos sobre Deus vir entre nós, we have to relate to our conversation. nós temos que estar cientes das nossas conversações. That's why Paul says our conversation is in heaven. Por isso que Paulo disse, a nossa conversação está no céu. It is what comes out of our mouth. É aquilo que sai de nossas bocas. So in the book of Hebrews chapter 11, Então, no livro de Hebreus, capítulo 11, it speaks about faith being a substance, aqui fala sobre a fé sendo a substância, the evidence of things not seen. a evidência das coisas que não se veem. And by it the elders obtained a good report. E através disso, os antigos obteram um bom testemunho. And down it speaks about the great faith of Enoch, E adiante fala sobre a grande fé de Enoque, who walked with God o homem que andou com Deus, and was translated without tasting que death. foi transladado sem provar a morte.
And we are a type of Enoch. E nós sabemos que somos o tipo de Enoque. We're not going to taste death, Nós somos aqueles que não provaremos a morte, but we are going to be changed. mas seremos transformados. So our promise is not the grave, Então a nossa promessa não é a but our sepultura, promise is a body change. mas a nossa promessa é uma mudança de corpo. Our promise is not the tribulation. A nossa promessa não é a Our tribulação. promise is not the squeeze, A nossa promessa não é o aperto, but our promise is a body change. mas a promessa é uma mudança de corpo. But before the rapture, Mas antes do rapto, we have to please God. nós devemos agradar a Deus. And we have to prepare our E families. nós temos que preparar também as nossas And we have famílias. to prepare our E churches temos que preparar nossas for the igrejas rapture. para o rapto. So we find it speaks about Então nós vemos que fala sobre the great faith of Enoch. a grande fé de Enoque. But before his translation, Mas antes de sua transladação, he had this testimony ele tinha que ter o testemunho. that he pleased God. Um testemunho que agradou a Deus. And we have to have the same testimony. Isso significa que nós devemos ter o mesmo testemunho. We have to please God. Nós temos que agradar a Deus. And so we see the entire chapter of the book of Hebrews. Então nós vemos que este capítulo todo aqui no livro de Hebreus It is called the faith chapter. é chamado como o capítulo da fé. It is the heroes of faith. Os heróis da fé. By faith Abel, Pela fé Abel, by faith Abraham, pela fé Abraão, by faith Sarah, pela fé Sara, by faith Moses, pela fé Moisés, Daniel, Daniel, Gideon. Gideão. And we find that from that time it's exploits of faith. E nós descobrimos que desde aquele tempo são grandes conquistas através da fé. But amidst all the heroes of faith, Mas no meio desses heróis da fé, there was one man houve um homem who pleased God, que agradou a Deus whose body was changed. e cujo corpo foi transformado. Enoch was a candidate for the rapture. E Enoque se transformou em um candidato para o rapto. His faith and his testimony, A sua fé e o seu testemunho. and that was his faith. E essa foi a sua fé. It wasn't just faith, E não era só a fé, but it was faith plus pleasing God. mas foi a fé adicionada do agrado a Deus. We see how the spirit of Elijah Nós vimos como o espírito de Elias pleased God. agradou a Deus. God was happy with the Elijah's spirit. Deus se agradou, ficou feliz com o espírito de That Elias. God sent that spirit on Que the earth 5 Deus times. enviou mais vezes aquele espírito 5 vezes. From Elijah to Elisha, De Elias para Eliseu, to John the para Baptist, João Batista, to Malachi 4, para Malaquias 4, to Revelation chapter 11. para Apocalipse capítulo 11 também. God anoints that different men with that spirit of Elijah, Deus ungia estes homens diferentes com este espírito de Elias. because that was a pleasing spirit. Porque este foi um espírito agradável. And we see the spirit that was upon E Elijah nós vimos que o espírito que estava em Elias was a pleasing spirit because God took Elijah era um espírito agradável, porque Deus chegou a tirar Elias without him going to the cemetery, sem que ele morresse também, because it pleased pelo God. tanto que agradou a Deus. And that's why the moment you please God, E é por isso que no momento que você agrada a Deus, you are preparing yourself você está se preparando for a body change. para a mudança do seu corpo. And so we see the spirit that went in the rapture. Então nós vemos que este espírito que atravessou o rapto, We see Enoch, nós vemos Enoque, we see Elijah, nós vimos Elias, we see Jesus. nós vimos Jesus, He seals the Old Testament nós vemos todo o Velho Testamento. and he opens the New E Testament. então ele abre o Novo Testamento. And what was his testimony? E qual foi o seu testemunho? This is my beloved Son, Este é o meu filho amado, in whom I am well pleased. no qual me comprazo. Amen. So God was pleased with Jesus Então Christ Deus se agradou com o Espírito de Jesus Cristo. and took him on Mount Ou com Transfiguration Jesus Cristo e o tomou ao monte da transfiguração and said, "This is my Son, e disse, este é o meu filho, in whom I am well no pleased." qual eu muito me comprazo. So we see without holiness no man will see God, Então nós sabemos que sem santidade nenhum homem jamais verá but Deus. without